Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui juntos para nós podermos ler alguns textos bíblicos e nós fazemos a nossa reflexão do nosso dia, da nossa vida, em que momento nós estamos. Eu gostaria de iniciar hoje uma palavra falando sobre essa questão de nós podermos dar, se dadivosos, sermos generosos. O texto de Provérbios, no capítulo 30, no verso 15 de Provérbios, diz o seguinte, diz assim: a sanguessuga, nós sabemos que é a sanguessuga, né? Aquela que cola no corpo e tal, tem duas filhas, a saber, quais são as filhas da sanguessuga? Chama-se Dá. Uma chama Dá e a outra Dá. Então, Dá, só me dá, né? Parece-nos que nós chegamos a Deus, e também Jesus ensina isso, que nós devemos pedir a Deus. Mas a gente só pede para nós. Tiago diz que nós pedimos e pedimos muito errado, pedimos mal para os nossos próprios deleites. E é interessante porque eu sempre digo que essa passagem né, de dar, que as pessoas só querem e ninguém quer oferecer. Nós temos um texto bíblico que nós não é um texto bíblico, nós temos alguns textos que a gente vai discutir, mas o que também falar é tipo o mar morto, né? Eu tinha aqui um mapa, e então você vê que lá no Monte Hermon, lá na Palestina, em Israel, lá é onde nasce o Rio Jordão, e ele vem serpenteando todo o território da Palestina até desaguar no Mar Morto. O Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui está o mar Mediterrâneo aqui, e aqui está o Mar Morto. E o Rio Jordão ele vem desaguar no Mar Morto. Por que chama Mar Morto? Porque o Mar Morto não tem nenhum peixe, né? Ele tem tanto sal que não tem oxigênio, não tem ali vida nenhuma ali no caso de peixe, né? Pode ter alguns organismos ali e tal, mas peixe mesmo não tem. Algumas pessoas que já foram em Israel, e você vê fotos de pessoas boiando de tão a alta salinidade do mar, que fica boiando sem boia nenhuma ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Mar Morto está recebendo uma água doce do Rio Jordão, e o Mar Morto ele não produz nada, né? Ele recebe, mas não dá, né? Nós temos aqui a sanguessuga, que ela tira o sangue, e as filhas dela que chamam o Dá, né? Só me dá. E parece-me que dentro do contexto mundial, o que nós pedimos para Deus, né, e só pedimos, e não damos nada, nem para Deus, nem para as pessoas. Não se esquecendo que quando você faz para o ser humano, para uma outra pessoa, o próximo, você diz o texto bíblico que está fazendo para Deus, né? E interessante que nós temos um texto lá em Êxodo 36, que é quando o povo de Israel, no caso Moisés, ali também está fazendo a arca, o tabernáculo, que vai ser colocada a arca da aliança. E lá no capítulo 36, o Moisés, da construção do tabernáculo aqui no caso, é chamado duas pessoas com o espírito de sabedoria, que é o Bezalel e o Aholiab, né? O Eliabe, no caso, para construir no tabernáculo as coisas do tabernáculo, o castiçal, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, né? E também o altar de incenso, a arca, tudo aquilo lá. E é necessário que tenha materiais. E Moisés chama o povo e pede que o povo dê para ser construído. Mas chega um momento interessante, e eu acho muito interessante, eu já falei várias vezes, um ponto que poderíamos chegar nós aqui hoje. Qual é esse ponto? Esse ponto é no capítulo 36, no verso 5, em que as pessoas falam ali, o pessoal que está fazendo a obra, os homens que estavam sábios, que estavam ocupados em construir o santuário ali, eles disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse, o tabernáculo e a arca da aliança. Então o povo estava dando demais, né? Dando muito, sendo muito generoso. Aí engraçado para mim que no versículo 6, então
ordenou Moisés, né? Aqui na minha Bíblia está ordenou, mandou Moisés, ali mandou, ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, né? Na congregação do povo de Israel ali: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais coisas, né? O povo foi proibido, Moisés proibiu o povo de dar mais coisa para a construção do tabernáculo e da arca da aliança, que tinha muito. Então, essa questão de ser dadivoso, de ser generoso, de dar, porque parece-me que nós recebemos a vida, e a vida nossa, eu gosto de dizer também vidas, porque cada dia é uma vida. Nós recebemos de Deus essa vida, e nós temos bênçãos que nós temos diariamente, né? Nós temos as nossas lutas, é verdade, mas só nós estarmos vivos e podermos contemplar a maravilha que é este mundo que Deus fez e que Ele permitiu que nós pudéssemos viver nele, já seria um dom, né? Um presente para nós vivermos e nos alegrarmos com isso aí. Mas parece que nós estamos que nem a sanguessuga dá, e nós estamos que nem o mar morto, que só recebe, e nós não produzimos nada, não damos nada para ninguém. Um outro texto semelhante a esse, e por aí já é a construção do templo de Israel, aqui é a construção do tabernáculo de Moisés, e outro texto que nós temos lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, inclusive, que é aquilo que o rei Davi, ele prepara todas as coisas para a construção do templo de Jerusalém. Não ele vai construir, mas o seu filho Salomão, mas ele prepara tudo, ele faz todo o processo arquitetônico, e ele também vai pedir que o povo também contribua. Mas ele também, dele mesmo, vai dar, né? E ele diz lá no verso, nós estamos aqui no 1 Crônicas 29, no verso 3 ele diz: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Então ele vai dar. E ele não vai dar pouco não, viu? Pelo texto que nós temos aqui, se nós calcularmos aqui, ele vai dar mais ou menos mais de 100 toneladas de ouro e mais de 235 toneladas de prata. E só a parte dele. Olha só, eu não sei se aqui os números são muito elevados aqui, mas aqui seria esse cálculo de dar toda essa riqueza, fora outras coisas que ele mesmo deixou para Deus. Então ele vai falar também da seguinte forma: porque quem sou eu? E quem é o meu povo, no versículo 14, assim Davi está falando, para que pudéssemos dar voluntariamente, dar, né? Tá dizendo, nós estamos falando, questão de dar estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos, né? Então tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. Ele reconhece isso, Davi. E ele fala, olha, esse aqui talvez eu vou parafrasear, diz assim, tudo vem de ti, né? E tudo que eu tenho vem de ti. E isso que eu estou dando aqui, esse 100 toneladas de ouro e 235 toneladas de prata, fora as outras coisas também, isso aqui é muito pouco em relação àquilo que o Senhor tem nos dado, né? O cuidado, o carinho, a proteção, a vida, até a força para nós podermos sairmos de situações difíceis que nós passamos. Então o Davi reconhece que tudo pertence a Deus, que tudo vem de Deus, e que isso aqui é pequeno, que ele está dando para a casa de Deus é uma pequena parcela do que tanto que ele recebeu. Aí ele também vai no versículo 16, e ele diz: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é tudo tua. Se nós pudéssemos reconhecer que nós temos nada, não é nada nosso, né? Nós vemos aí pessoas ricas e políticos também, e que querem mais, e querem guardar milhões e milhões, e eu às vezes não entendo, porque para onde que ele vai levar isso, se ele vai morrer, né? Então nós temos essa questão de pessoas que vão angariar fundos e vão guardar aquilo lá, e depois ela não vai usufruir.
vai ficar doente, ou não sei para que tanto dinheiro, né? E elas não dão para outras pessoas, né? Não são generosas, não distribuem. E nós vemos também hoje, essa semana mesmo, aí, 2 semanas atrás, aí, a questão de uma loja grande que perdeu bilhões em menos de 2 dias. Nós temos até o Bolt, o Usain Bolt, lá na Jamaica, que aplicou o dinheiro que ele tinha, que ele achava que era para ele e para os filhos e para os netos dele, e de repente ele fez um mau investimento e a firma pegou o dinheiro dele, 12 milhões de dólares, e de repente você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo. E nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos pertence a Deus, e tudo que nós fazemos é o mínimo, né, para agradecer esse Deus. Então ele vai entender isso. Né? O Davi entende isso, Moisés proíbe o povo de ofertar mais. Então nós temos aqui dois tipos de situação, né? Um paradoxo aqui, que é essa questão do mar morto e da sanguessuga, que é só me dá, eu só quero receber, e eu não quero distribuir, não quero ser canal de bênção para outro, eu quero só aproveitar para mim, como muitos políticos, muitos ricos também fazem isso, milionários que têm o seu dinheiro e não distribuem, e querem cada vez mais a ganância. E nós temos aqui duas situações, uma de um povo totalmente, que está ali no povo de Moisés, no deserto, que está oferecendo e é proibido de dar mais coisas, e o rei de Israel, Davi, que vai reconhecer que tudo que nós temos, e inclusive tudo aquilo que nós podemos dar, não vem de nós, vem de Deus. Aí a pessoa pode dizer, não, mas eu trabalho com as minhas forças. Mas quem dá o fôlego de vida não é você. Tem um texto bíblico em Salmos que diz que se Deus cortar o oxigênio, tudo perece. Os animais e os homens, os seres humanos também, tudo perece. Então, nós estamos falando aqui de dinheiro, falando de riqueza, falando de algo que nós podemos materialmente dar, mas nós temos também um texto um texto lá de João, está no capítulo 15 de João, que é Jesus falando. O que ele fala nesse texto? E por vários textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, dar a própria vida em favor de alguém. E inclusive aqui está embutido algo muito interessante, porque ele está dizendo de amigo, mas ele também parece-nos, e pelo texto bíblico nós podemos entender, que ele não dá a vida só pelos amigos, só pelos apóstolos. Ele dá a vida à humanidade, e dentro dessa humanidade, nesse momento aqui, ele vai ter ali inimigos que querem matá-lo, e ele vai dar a sua vida por esses inimigos também. Ele vai dar a vida pela humanidade que depois vai rejeitá-lo. Engraçado, pelo povo que é o povo judeu, de onde ele vem, para onde ele vai, que também vai rejeitá-lo. E ele vai dar a vida por todos, para a humanidade. Não é só para uns, não é só para os meus amiguinhos mais íntimos, não é só para os meus familiares, não. É para todo mundo, o mundo todo, todas as pessoas do mundo, aqueles que gostam, nós falamos várias vezes aqui, vocês já me ouviram falar, que é o Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Que faz a chuva cair para justos e injustos, que aquele que é injusto também pode ter o seu campo pode produzir o alimento, e ele pode ganhar o dinheiro do seu trabalho com a chuva que Deus dá para ele, que é injusto também. Então nós vemos, ele dá a vida dele, não é uma coisa que seja riqueza, mas isso aqui é uma riqueza para quem vai entender o que ele fez por nós. Então nós temos esse provérbio que está falando da questão do da sanguessuga, que só quer receber. Comentei algo que não está na Bíblia, mas nós geograficamente nós podemos compreender, entender que é o nascimento do Rio Jordão lá no Monte Hermon, e vem descendo e deságua no Mar Morto, e mesmo com esse desaguar do Rio Jordão, o Mar Morto não produz nada, só sal, enxofre, tudo bem, mas não tem vida. Você não pode beber dali daquela água ali.
Você não pode pescar para você comer. Só recebe e não dá nada. Vemos em Êxodo, na construção do tabernáculo e da Arca da Aliança, que Moisés proíbe o povo de dar mais porque tinha muito em abundância. Temos também lá o Davi, na construção do projeto da construção do templo de Israel, para que ele deixe para o seu filho Salomão, e ele também dá muito dele, fora o que o povo deu também para construir. Vemos Jesus também aqui, que dá a vida, né? Quem tem maior amor do que isso? Dá a vida pelo seu próximo. Então Jesus vai dar a vida pelo seu próximo, mesmo ele sendo amigo, mesmo ele sendo inimigo. Nós temos, já lemos algumas vezes esse texto de Lucas, que é o texto 6, capítulo 6 de Lucas, e alguns versículos ele vai dizer o seguinte, no versículo 30, dá, né, seja generoso, dadivoso a todo o que te pede, dá a todo o que te pede, né? Não é fácil nós entendermos, né? Se você faz o bem só, se fizeres o bem ao que vos fazem o bem, qual é a sua recompensa? Se você empresta àqueles de quem você espera receber, qual é a sua recompensa? O verso 33 e 34. E depois nós temos aqui então o verso 38, que é interessante, dai, dá. Quando você dá, vai ser dado para você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medidos, vos medirão também. Então, se você ser dadivoso, você ser generoso, você dá, né? Nós temos aquela velha canção, oração de São Francisco, que fala, né, que é dando que se recebe. E ele vai se colocar ali para poder, onde há ódio, que está o amor, onde há guerra, leve a paz. E essa questão, porque é dando que se recebe. Você se alegra quando você dá. Um coração dadivoso, um coração generoso, entendendo que até nós recebemos também de Deus aquilo que nós não merecemos. E nós somos abençoados a cada dia. No ano passado eu li um texto aí de uma moça, de uma mulher, de uma mãe e uma filha, que elas fazem flores para os refugiados. E como é que começou isso? A mãe vendo televisão e vendo a questão dos refugiados ali saindo da África para tentar atravessar o Mediterrâneo para chegar na Grécia e depois ir para a Europa, e morrendo um monte de crianças horríveis, né? Aquelas fotos que nós temos daquelas crianças que estavam afogadas ali, o policial pegando, horrível aquilo. E a mãe dela vai e fala algo para ela, mas que coisa, tal, né? Aí a filha fala, 15 anos a garota tinha, a Gabriela, e a mãe é a Kate. E a Gabriela fala, então, mas você está sentado no sofá e fazer o quê? Você não faz alguma coisa? Aí a mãe diz, mas fazer o quê? Aí ela diz, vamos para lá, vamos lá ver, vamos lá ajudar. E elas então ali juntam dinheiro e vão para a Grécia, para a ilha de Lesbos, onde antigamente recebia os refugiados que vinham da África, né, ali, do afegão, fugindo e tal. E elas, sem saberem a língua, sem saber nada, é interessante que a garota fala que o que ela podia fazer? Ela podia só dar um abraço e receber aquelas mulheres, aqueles homens ali, aquelas crianças, e dar um abraço, né? E oferecer ali um copo de leite, uma garrafa de água para eles. E assim começou. E já fazem, essa garota hoje deve ter uns 20 e poucos anos, pelo menos aí uns 10 anos que ela vai todo ano fazer esse trabalho, tornou-se uma voluntária da ONU, e sem nada, sem nenhum dinheiro, sabe? Mas só com o desejo de dar alguma coisa, né? Um abraço. Eu não posso falar sua língua, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu sofrimento, do que você precisa, mas um abraço. Dar um abraço já é super importante. Uma música antiga diz assim, Senhor, um olhar seu já me basta, né? Um olhar seu já me basta. E então talvez um abraço, né? um sorriso nosso, não precisa ser dinheiro, algo material, nada que nós pensamos que sejam as coisas estrondosas, não, mas só um olhar,
Só um sorriso, só um abraço basta. Então seja generoso, aprenda aqui, possamos aprender com Moisés, com o povo de Israel, aprendermos com Davi, com o povo de Jerusalém ali, aprendemos mesmo até com Provérbios, que não devemos só querer para nós o dar, e nós aprendemos com Jesus, de dar, né? Talvez não dar nossa vida, e aprendemos também com essa moça, a Gabriela e a Kate, no caso, de podermos dar um abraço, de podermos darmos um sorriso para uma pessoa, estender a mão para quem necessita. Esse é o verdadeiro cristianismo, a riqueza que nós damos para Deus, que aquilo que Moisés falou, aquilo que Davi falou, não é a questão financeira aqui, é a questão de reconhecimento, que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de Deus. Né? Que você possa pensar nisso, que você possa refletir nesse domingo sobre essa questão de ser generoso. Né? Não querer só receber. Ah, mas eu não tenho nada. A Gabriela e a mãe dela, Kate, não tinham nada também, né? E hoje elas vendem flores para poder ajudar, e o sonho delas é que imigrantes que vieram, refugiados que estão no Brasil, participem também com elas no ateliê delas para poderem vender, e a mãe dela tira uma grana dessa venda para que a filha possa ir para a Europa. A ilha de Lesbo não aceita mais, né? Ali foi proibido na Grécia, então eles agora vão para a Turquia. E a Turquia faz ali um tipo de um campo de concentração, na verdade. Mas existe ali pessoas florescendo, pensando pessoas no mundo todo, em que há bondade, onde há generosidade, onde há um respeito pelo próximo, fazendo aquilo que Deus falou, que é o principal. Né? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Ser generoso. Como diz para Abraão, Senhor, se tu uma bênção, seja uma bênção. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa nesse domingo.